Olá, bom dia, alunos. Na videoaula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a correção das perguntas que eu mandei sobre o texto Emigrantes. O texto falava, né, sobre o imigrante, né, como é que ele vive. E a primeira pergunta é: qual é o tema central do texto? Eu coloquei aqui, resumidamente, né, a situação de todo imigrante. O tema central é a situação do imigrante, né? Ele fala lá de vários aspectos dessa situação. Mas, para resumir, como tema central, vamos falar que é a situação do imigrante. Na pergunta 2, o texto aclara que há duas possíveis atitudes a um imigrante. Qual é a segunda? Então, o texto apresenta, né, esclarece que há duas atitudes possíveis para o imigrante. E aí ele fala a primeira, depois ele fala a segunda. Eu estou perguntando aqui a segunda. A primeira, ele fala, né, que é de viver pensando na terra dele, na terra que ele deixou para trás, né? E a segunda, que é essa aqui. Es vivir el ahora como se presenta, hacer planos para el futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, ingresarse en la nueva cultura, aprenderla e assimilá-la. Observem que quando eu trouxe a resposta para cá, eu escrevi com as minhas palavras, né? Eu não coloquei exatamente como está no texto, até para ampliar o vocabulário de vocês, para vocês entenderem como é que vocês podem fazer isso, né? Colocar o que o texto diz, mas com as suas próprias palavras. Mudei ali algumas palavras, né? Mas eu estou dizendo a mesma coisa que diz lá no texto. O texto acho que fala viver o presente tal como lhe é dado, incorporá-la em seus planos, alguma coisa assim, cortar raízes, dominar nostalgias. Tem que prestar atenção aqui porque não é nostalgia. Nostalgia é a pronúncia do português. Em espanhol, nostalgias. A sílaba mais forte é o tal. E integrar-se em la nova cultura. Lá também não era integrar-se, era uma outra palavra. Interagir, alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente está dizendo a mesma coisa, só que com as nossas próprias palavras. Depois, segundo o texto, é possível elegir solo uma entre as duas possíveis atitudes? E aí aqui não tinha muito que mudar, né? Segundo o texto, quase nunca é possível essa eleição. Então, quase nunca é possível escolher entre uma dessas opções, né? É uma questão muito difícil, muito complicada. Como o autor del texto resume o drama personal del emigrante, né? El emigrante, al igual que el mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por completo em uno de ellos con exclusión del outro. Então, observem aqui que aqui eu trouxe exatamente as palavras do autor, né? E aí eu coloquei ali entre aspas, né? Aqui na última pergunta, uma pergunta que está em língua portuguesa, que era só para marcar a resposta, é mais uma questão de interpretação mesmo. Marque a opção que melhor completa a oração. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do emigrante, o qual, para o autor, tem de lidar com o dilema da. E aí tem ali várias respostas, né? Constatação de sua existência no entrelugar, instabilidade da vida em outro país, ausência de referências do passado, apropriação dos valores do outro ou ruptura com o país de origem. Eu deixei para vocês refletirem, a resposta correta, está marcada ali, é que esse dilema, né, com o qual o imigrante tem que lidar é a constatação de sua existência no entrelugar, né? Ele nunca vai fazer parte só de um lugar, ele vai ter que conviver com essa situação de ser de dois lugares, né? O lugar onde ele nasceu e cresceu e o lugar que ele escolheu para viver depois ou que ele precisou viver por questões, por circunstâncias que exigiram isso dele. Eu termino aqui a correção, espero que vocês tenham
Acertado tudo, se tiverem mais alguma dúvida, anotem e me perguntem no dia do nosso encontro online. Hasta pronto!